De Êxodo, capítulo de número 14. Vamos estar lendo do versículo de número 15 até o versículo de número 31. Acharam? Amém? Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles que... A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-lo andar em dificuldade. Então disse os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre o seu carro e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por essa oportunidade de mais uma manhã neste domingo estarmos aqui, Senhor. Obrigado. Reconhecemos, Pai, que a Tua palavra revelada, ela nos diz que o homem natural não pode compreender, Deus, a Tua Escritura. Por isso, Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito Santo possa nos auxiliar, para que nós possamos entender a Tua palavra. Que ao entendermos a Tua palavra, nós possamos colocar em prática, Deus, para que nós possamos viver para a Tua glória. Sabemos que o homem não tem poder para regenerar o seu próprio coração, se não for o Senhor Deus
Por isso, nós pedimos a Ti e ao Teu Espírito Santo para que nesta manhã, se existe alguma pessoa entre nós que ainda não tiver o seu coração regenerado, que venha a ser regenerado para que possa entender a Tua palavra, para que possa crer no Teu nome e assim receber a salvação, Deus. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Continua abençoando o Teu povo, pois assim nós choramos e já Te agradecemos. Amém, Jesus. E amém, Deus. Podem se sentar, irmãos. Irmãos, semana passada, no capítulo de número 14, que foi o início, nós vimos que Deus ele preparou cada detalhe para que Faraó estivesse neste lugar. Ou seja, Deus ele planejou esse exato momento para que Faraó pudesse estar neste lugar aqui. A gente vê também que no versículo 10, quando os hebreus quando Israel estava fugindo, eles viram os egípcios juntamente com o seu exército e temeram muito. A Bíblia fala que eles temeram muito. E por eles ter medo do povo egípcio que estava vindo atrás dele, não tinha para onde fugir, eles então ficaram incrédulos, e eles vão falar com Moisés, né? Por que nos tiraste de lá? Lá no Egito não tinha lugar para a gente morrer, para a gente ser sepultado, por que veio nos sepultar aqui? E finalizamos no versículo 13 e 14, onde que Moisés manda o povo ficar quieto, ficar calmo, ficar parado, ficar em silêncio, para que eles pudessem ver a salvação do Senhor. Então, eles estavam com medo, estavam incrédulos, impacientes, andando de um lado para o outro, e Deus fala para que Moisés pede eles para ficarem quietos, parados, em silêncios, para que possam ver a salvação vindo do Senhor. E dando início hoje, no versículo 15, Deus ele vai falar para Moisés. Disse o Senhor a Moisés. É muito interessante, irmão, que no versículo de número 13 e 14, nos parece que Moisés aqui está totalmente cheio de fé e crendo muito, porque ele fala para o povo: não temais, ficai quieto, vede hoje o livramento do Senhor. Mas agora é o Senhor falando para Moisés. Nós não temos nenhuma oração registrada em que Moisés ele faz súplica a Deus ao seu povo. Nós não temos esse registro aqui. O único registro que nós temos é que Moisés pede para que o povo fique quieto, parado, e vê o livramento que o Senhor vai trazê-lo. Mas a gente agora vê o próprio Senhor pedindo para Moisés, falando para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Não temos nenhum registro, Moisés clamando. De repente, pode ser, por mais que Moisés ele fala desta maneira, fica quieto e veja o livramento, pode ser que a alma, o espírito de Moisés interiormente também estava um pouco angustiada. Pode ser, porque Deus ele fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? E ele logo em seguida fala: pede para que o povo marche, pede para que Israel marche. Então Deus ele fala para Moisés: porque você está clamando a mim? E logo a seguir ele dá ordem a Moisés: pede para que o povo marche. Não podemos esquecer, irmão, que atrás está vindo o Faraó com seu batalhão. Está vindo também do lado direito, do lado esquerdo tem montanhas, como foi falado semana passada, e na frente estava a imensidão de um mar. E Moisés estava totalmente cercado juntamente com o povo estava impaciente, mas a ordem que Deus dá a Moisés é: pede para que o povo marche, Moisés, vai marchar, vai seguir adiante, Moisés. A ordem de Deus é essa. Mas antes do povo ter que marchar, Deus, ou Moisés, ele pede para que o povo fique quieto, fique paciente, tenha calma, fique quieto, fique parado. Primeiro ponto, irmão,
O povo ele tinha que aprender a ficar quieto, esperando a salvação do Senhor, ficar quieto. Eles estavam agitados de um lado para o outro, não sabendo o que fazer. A gente vê, infelizmente, a história de Israel vai nos mostrar que em muitas situações o povo de Israel, eles ficaram agitados, eles quiseram em várias ocasiões resolver as situações com as suas próprias forças. E aqui eles estão totalmente pacientes e Deus fala para eles, fica quieto, fica parado. A mente desse povo estava perturbada e Deus fala, fica parado, vê somente o livramento, agora marche. Primeiro eles tinham que aprender a confiar em Deus, ficar parado, ter alma tranquilizada, fique tranquilo. E agora vai marchar, agora você vai marchar, irmão, agora você vai caminhar. Às vezes, isso aqui é o método nosso, irmãos. A gente olha para essa situação, a gente de repente só quer falar do povo e de Israel nesta situação, mas a gente vê que por muito menos nós vivemos assim, impaciente, inquietos com certas situações, tentando resolver certas situações com nossas próprias forças. Infelizmente isso acontece, às vezes é o momento da gente agir, a gente fica parado, às vezes é o momento da gente ficar quieto, a gente quer ficar agitado, às vezes nós não sabemos trabalhar da maneira que Deus quer. Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó e do pó nós vamos voltar. Ele conhece a nossa fraqueza, Ele conhece a tua fraqueza. E às vezes nós queremos agir o momento que Deus manda a gente ficar quieto. Fica quieto. Fica quieto. Às vezes, irmão, com a nossa palavra nós colocamos mais incêndio ainda na floresta do que o momento da gente ficar quieto. Fica quieto. Vai embora, fica quieto, não discute não. Não é o momento de discutir, fica quieto. Aí apazigou, não, agora vai lá, agora vai agir, agora é a maneira de você agir agora, aí você vai lá. Às vezes nós queremos fazer as coisas da nossa própria maneira, é o que está acontecendo com Israel, e Deus fala para Israel, fica quieto, agora comece a marchar, agora marche. A verdadeira sabedoria, irmãos, é permanecermos tranquilos nos momentos de dificuldade. É quando nós esperamos unicamente em Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Permanecermos tranquilos no momento da dificuldade. Fica tranquilo. Quando nós ficamos tranquilos, é quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele. Não existe, irmão, incerteza quando é Deus dando a ordem. Não existe incerteza. Quando Deus fala para o povo assim, ó, marche, alguma coisa ia acontecer naquele mar, alguma coisa ia acontecer. Aquele mar ia virar uma pedra, ia virar um solo, não sei o que ia acontecer, mas alguma coisa ia acontecer, porque é uma ordem de Deus. E Deus está dando essa ordem para o povo, ó, pede para que o povo marche, eles só estão vindo o mar na frente deles. E Deus está falando, marche, vai marchar, vai caminhar. Quando é Deus dando a ordem, as coisas irão acontecer. Queira o homem, querendo ou não querendo, irmão. Quem é um homem que possa desfazer o plano e o propósito de Deus? Quem é um homem? Um dos maiores homens do mundo na época se tornou um animal para reconhecer Deus soberano. Nabucodonosor. Quem é o homem? Quem é o homem para tentar desfazer o plano e o propósito de Deus na vida do seu povo? Quem é? Quem é a nação que vai impedir do evangelho entrar? Quem é? Deus, ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho, irmão. Por mais que ainda de repente na África, em alguns outros países, os portões ainda continuam de ferro, uma hora o evangelho vai entrar, porque é uma ordem de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o povo de Deus. Não tem como prevalecer. Uma hora esses portões de ferro vão se abrir, porque é uma ordem de Deus.
Deus ele falou para Jonas: Jonas, vai em Nínive, prega o arrependimento para aquele povo, Jonas. E o que ele fez, irmão? A gente conhece a história, fugiu para longe. Mas ele foi em Nínive. Irmãos, Jonas, ele pregou. A pregação de Jonas era não ver o resultado, e ele viu o resultado. Ele não gostou do resultado. Ele viu que o povo realmente se arrependeu, viu que o rei se vestiu de pano de saco e colocou toda a nação para se arrepender, ao ponto dele ficar lá murmurando contra Deus. E Deus fala: como é que eu não vou ter misericórdia desse povo, Jonas? Se ele não sabe discernir um palmo na tua frente, como que eu não vou? Porque Deus tinha mandado Jonas: vai lá aprender arrependimento, Jonas. Vai lá falar para esse povo Nínive, Jonas. O que ele foi? Tentou fugir, mas ele foi. A gente tem exemplo do apóstolo Paulo, quando viu a perseguição ferrenha, ele quis sair. E foi uma revelação de Deus na vida do apóstolo Paulo, porque a intenção de Paulo era somente ficar na Ásia. Mas quando ele está ali, se eu não me engano, em Éfeso, a Bíblia em Atos vai relatar que ele teve uma visão. Atravessa a Macedônia, Paulo, o povo pedindo socorro: atravessa a Macedônia, nos socorre, prega para nós. E assim ele foi, passou em Filipe, passou em Tessalônica, passou em Atenas. Mas quando chegou em Corinto, irmão, ele tentou abandonar. Esse povo está me perseguindo muito, eu vou embora daqui. E Deus falou: fica aí, Paulo, porque eu tenho muito povo para salvar nesta cidade. Porque é uma ordem de Deus, irmão. A ordem de Deus, ela não pode ser anulada, porque é Deus dando a ordem. Se Deus deu a ordem, já era. Não tem homem, não tem rei, não tem soberano que possa impedir o agir de Deus, irmãos. No versículo de número 16: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Irmão, Deus nunca dá um mandamento sem ao mesmo tempo comunicar o poder para nós obedecermos. Ele nunca vai dar esse mandamento. Quando Ele dá um mandamento e o nosso coração está disposto a obedecer, Ele dá poder para a gente fazer, obedecer, para a gente ali executar o seu mandamento. Deus nunca ele vai dar um mandamento para nós e vai deixar a gente sem nenhum poder para executar. Ele vai dar o mandamento, ele vai provar o nosso coração através do mandamento: filho, faz isso. Se o meu coração está disposto a obedecer, ele vai me dar poder para eu poder executar aquele mandamento. Nem aquele mandamento que eu estou obedecendo vem do próprio eu, de próprio mim, da minha própria natureza. É o próprio Deus me dando energia para eu obedecer esse mandamento. Quer ver uma coisa? Lá em Lucas, capítulo de número, se eu não me engano, capítulo de número, não sei se é capítulo 6, mas fala do homem da mão mirrada. O homem da mão mirrada. Mirrada é uma mão... É algo que não tem vida. A mão do homem era seca, não tinha vida essa mão. E ele estava no meio ali da sinagoga, ali ouvindo a palavra. Quando Jesus chegou lá para poder ensinar o montão de religiosos ali, era sábado, vendo se realmente Deus ia curar aquele homem, Deus pede para aquele homem vir para o meio. Ele veio para o meio, ficou em pé. Jesus falou algumas palavras e falou assim para o homem: olha, ergue a mão. A mão do homem era atrofiada, era morta. Não passava nada nessa mão, era um braço morto. E quando Jesus ele fala: olha, estende a mão, o homem estende a mão. Qual era o propósito? O coração daquele homem queria agir, e Deus deu força para que ele pudesse agir, porque ele obedeceu o mandamento. Quando Deus falou para ele: estende a mão, ele não recusou, ele estendeu a mão, e assim foi curado aquele homem. Deus deu poder para aquele homem obedecer às suas ordens, irmãos. Então, todas as vezes quando nós obedecemos o mandamento de Deus, quando tem o mandamento de Deus,
quando nós obedecemos, agimos, ou o nosso coração, ele está disposto a fazer, executar o mandamento, Deus ele vai nos dar essa energia, irmão. Nós vamos receber poder do alto. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, é um texto muito interessante. Diz assim, ó, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Diz assim, olha: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ó, a ordem, ó, o mandamento: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Se o nosso coração está disposto a desenvolver a nossa salvação, Deus vai nos dar poder e vai energizar o nosso corpo para a gente poder desenvolver a nossa salvação. John MacArthur, ele vai dizer assim, ó: você não pode compreender corretamente as Escrituras sem um compromisso de obedecê-la. A gente não consegue compreender as Escrituras sem obedecê-la, irmão. A ordem do povo aqui foi para marchar. Eles tinham que compreender o mandamento de Deus marchando. Se eles ficavam parados, eles não iam compreender o mandamento de Deus. Então nós só conseguimos compreender o mandamento de Deus quando nós obedecemos a palavra de Deus. E isso, irmão, é bíblico. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, olha o que diz. Romanos, Davi, passa aqui, pode passar. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, olha o que diz: rogo-vos, pois, irmãos, olha só, nós já estudamos esse texto aqui, dia de terça-feira, e Romanos do capítulo 1 até o capítulo 11 é puramente estudo, ortodoxia, é teologia pura, não tem nada de prática, é só ensinamento do início ao fim. Paulo vai ensinar do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11 de Romanos, é ensinamento. Agora, do capítulo 12 em diante, é prática. A prática daquilo que aprendeu. O que vocês aprenderam? Agora coloca em prática. Então, todas aquelas informações que os romanos receberam, a igreja em Roma, eles tiveram que colocar a prática. E qual é o primeiro momento? Olha o que fala, irmão. Olha as primeiras palavras do ensinamento do apóstolo Paulo para a prática. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é isso aqui. Não pense que o culto racional aqui é esse momento. Não tem nada a ver com esse momento. A carta vai deixar muito bem claro que o culto racional aqui é a maneira que nós vivemos. É o nosso sacrifício para Deus, como que nós vivemos para Ele. As pessoas acham que o culto racional, esse texto aqui tem a ver com isso. Não é essa celebração. Não tem nada a ver com essa celebração. Aqui está dizendo a nossa maneira de viver para Ele, o nosso culto. Por isso que ele fala, pela misericórdia, apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a tua vida, a nossa vida. Aí no versículo 2, olha o que ele diz: e não, irmãos, e não vos conformeis com este século. Não tem como a gente viver ou apresentar a Deus um culto racional com a nossa mente presa a este século. Não tem como. O povo de Israel vai começar a aprender o que é viver
o que é uma vida santa para Deus. Agora eles vão começar a viver, vai atravessar o mar, agora eles vão começar a aprender o que é viver, o que é ter uma vida santa para Deus. Então nós não, o homem, ou eu, ou você, que ainda somos conformados com esse século, nós ainda não conseguimos apresentar a Deus um culto racional, uma vida santa, uma vida agradável. Ainda não. É por isso que existe essa ordem aqui. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a minha mente é reformada, é transformada, aí sim eu consigo dar um culto agradável a Deus. Irmãos, entenda bem o que eu vou falar. Nós só conseguimos saber ou experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus quando a nossa mente é transformada. O povo de Israel ia caminhar agora com esse propósito, a mente ser transformada. É por isso que às vezes a gente parece até um ET quando está no meio das pessoas que ainda não tiveram essa mente transformada, ainda continua com esse mesmo pensamento, com o pensamento desse século. Nosso pensamento não é desse século. Nós falamos daquilo aquilo que no céu é abrangente. Nós falamos ou nós vivemos, o nosso comportamento é viver de uma maneira totalmente, quando a nossa mente é transformada. E aqui é um mandamento bíblico: transformai o vosso entendimento. É um mandamento. Então, se é um mandamento, se você está disposto a transformar a sua mente, Deus ele vai te dar poder para isso acontecer na sua vida. Agora, se você, irmão, não quiser que a sua mente seja transformada, vai continuar lá. Vai continuar lá. Às vezes as pessoas Sabe quantas pessoas, irmão, frequentam um culto dia de domingo? É milhares de pessoas. Milhares. E sabe quantas pessoas não obedecem o mandamento de Deus durante a semana? Milhares. Aquelas mesmas pessoas que todo domingo está aqui. Acham que isso eu estou oferecendo a Deus, eu estou oferecendo um sacrifício a Deus, irmãos. E não é verdade. Entenda bem, se o teu modo de vida ou o meu modo de vida não for o modo de vida que Deus quer, isso aqui para Deus não é nada. Estamos aqui em vão. Estamos aqui em vão. Em vão. Você lembra quando Samuel mandou Saul? Ó, vai lá, pega o Ameleque, o povo lá, os amalequitas, arrebenta com ele, não deixa ninguém, mata todo mundo. Eu não quero boi, eu não quero rei, eu não quero povo, eu não quero bebê, eu não quero criança que mama peito. Não, eu quero que vocês matem todo mundo, tá bom, Saul? Por que eu vou fazer isso? Porque quando o povo estava saindo lá do Egito, eu tive que lutar contra eles, porque eles estavam impedindo o povo passar. E é o único texto onde que Israel vai lutar contra os amalequitas, é o único. O resto tudo é o Senhor que luta, mas aquele ali é Moisés em cima da rocha, levanta a mão, enquanto Moisés está com a mão levantada, o povo vencia a batalha e assim ia. Mas o que Saul resolveu fazer, irmãos? Poupar a vida do rei, e olhava assim os melhores gados, vou poupar também para oferecer sacrifício ao Senhor. Quando Samuel chegou perto, Gil ouviu os mugidos dos animais. O que tu fez, cara? Não obedeci o Senhor. Não, o Senhor mandou uma... Não, ó. Eu trouxe o rei e o povo, eles quiseram trazer esses animais aí para sacrificar a Deus. O que Deus falou para ele, irmão? Obedecer é melhor do que sacrificar, cara.
Existem pessoas que acham que todo domingo está sacrificando a Deus, mas desobedece o mandamento de Deus, não adianta nada. O que adianta? Não adianta nada. Não adianta nada, irmão. O interessante é que ontem eu ouvi uma pregação, eu até peguei essa parte que o pregador ele fala. Ele fala assim, ó, muitas das vezes nós escondemos a nossa desobediência e incredulidade com argumentos piedosos para não obedecer a Deus. Interessante que o pregador falou ontem, pastor. Às vezes nós pegamos a nossa desobediência, a nossa incredulidade, desobedecemos a Deus porque achamos que nós somos muito piedosos. Nós não podemos nos contaminar com essas pessoas e nós nos achamos muito piedosos. E ele dá o exemplo de Pedro, quando Deus falou para Pedro, Pedro, pega esses animais aí no lençol, come. Como que eu posso comer, Senhor? É uma ordem de Deus, é o Senhor falando, come. E ele luta contra Deus, como que eu posso comer, Senhor? Em toda a minha vida eu não coloquei coisas impuras, como que agora eu vou colocar? Uma piedade falsa. E às vezes nós temos esse tipo de piedade. Escondemos a nossa desobediência e as nossas incredulidades, muitas das vezes, com esses argumentos de ter uma vida piedosa, ter uma vida muito santa. Uma vez falaram, eu estava falando isso para minha sobrinha, esses dias lá em casa. Chegaram para Charles Spurgeon e falaram, Charles, estão falando mal de você. E ele falou, não esquenta não, eu sou pior do que essas pessoas estão falando. E assim é a nossa vida. Não adianta nada a gente achar que somos muito piedosos, muito santos, e desprezar os irmãos. Não adianta, irmão, desprezar a igreja. Você não tem noção, irmão, o que é você olhar cada indivíduo que Deus morreu para poder salvar, e a gente ali está desprezando. Se lembra que Jesus falou para os fariseus? Ó, muitas pessoas estão tentando entrar e vocês estão impedindo. Nós temos que tomar cuidado, que às vezes nós achamos que obedecemos muito o mandamento de Deus, nós queremos nos colocar num patamar muito alto, olhar os nossos irmãos de baixo. A última ação de Jesus com seus discípulos, a última, Jesus olhou todos eles de baixo para cima, que Jesus começou a lavar os pés de todos. Ó, e esse é um dos, segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. No versículo de número 17, 18, a gente vê que Deus ele fala que vai endurecer o coração de Faraó para que o seu nome possa ser glorificado. E os egípcios iam saber que o Senhor era o Senhor Todo-Poderoso. A gente vê que o coração de Faraó era tão duro, que Faraó mesmo se apoiou, irmão, na bondade de Deus. A Bíblia não fala se Faraó foi, mas fala que o seu exército entrou, invadiu o mar, achando que o mesmo Deus que eles serviam poderia impedir daquele mar se fechar. Eles entraram juntamente com a bondade de Deus, com o seu povo ali de Israel. Eles entraram de uma tal maneira, entraram. No versículo de número 21 e 22, vamos pular, depois a gente volta para o versículo 19, 21 e 22 diz assim, ó, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Então, irmão, a gente vê que a mão de Deus, ele abre o caminho para que nós possamos dar o primeiro passo. Isso
Isso é tudo que a fé precisa. Então Deus ele vai abrir o caminho para a gente dar o primeiro passo. Quando Moisés estendeu a mão, a vara, o mar se abriu. Eles então, versículo de número 20, versículo de número 21, 22, eles entram pelo meio do mar. Então, entenda que no versículo de número 11, 12, que nós lemos semana passada, o coração desses homens era um coração incrédulo. Era um coração que estava murmurando contra Moisés. Mas agora se torna um coração de fé. Era um coração incrédulo algum tempo atrás. Algum tempo atrás eles estão totalmente agitados. Mas agora não. A incredulidade deu lugar para a fé, para crer. O coração desses homens que eram incrédulos agora foram transformados. Foram transformados. Em Hebreus capítulo 11, versículo 29, quando fala sobre os heróis da fé, diz assim, ó: pela fé atravessaram o mar vermelho como terra seca. Pela fé. Esses homens aqui agora estão cheios de fé. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, diga para o meu povo que marche, estende a mão, abre o caminho, eles aqui estão cheios de fé agora. Um tempo atrás era um povo incrédulo, um tempo atrás era um povo que estava murmurando contra Deus, mas agora é um povo cheio de fé, irmãos, cheio de fé. Deus é grandemente glorificado quando avançamos com Ele, com os olhos vendados. Avançamos com Deus com nossos olhos vendados. Por quê? Deus é glorificado quando nossos olhos é vendados e caminhando com Ele, porque nós confiamos na vista dEle e não na nossa. Então Deus, a gente vai ver isso na Bíblia, todas as vezes, quando o homem confiou em Deus, Deus foi glorificado. Nunca é o homem, sempre é Deus glorificado. Ainda que o homem venha ser o vaso, o instrumento na mão de Deus, mas é Deus que sempre será glorificado. Então todas as vezes que nós confiamos na visão de Deus e não na nossa, Deus é glorificado. Hebreus capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Deus falou para esses homens assim, ó, marche, eles tiveram fé para marchar, irmãos. Eu estava lendo alguns comentários a respeito disso, e teve um autor, eu esqueci o nome desse autor, ele fala que a fé, ela não é por vista, não é por vista. E Paulo vai falar sobre isso, né? Não é o que a gente vê, mas é aquilo que a gente aguarda. Ele fala uma coisa interessante, eu não sei se isso é real. Ele fala que quando Moisés estende a mão, o que acontece? O mar, ele não abre aquele corredor. Não abre aquele corredor. Ele fala que a partir do momento que o povo de Israel vai dando seus passos, o mar vai se abrindo na sua frente. Isso é a visão do autor. Eu achei isso muito interessante. Ele fala isso, que quando o povo de Israel ele vai caminhando, que é por fé, não é por vista. Por quê? Se é por vista, eles estão vendo aquele corredor, eles vão caminhar de boa, mas é por fé, então a cada momento que eles vão dando um passo em direção ao mar, o mar vai se abrindo para eles. Isso é o que o autor vai dizer. Mas agora, voltando lá no versículo 19 e 20, já que eles aqui estão cheios de fé, olha o que diz o versículo de número 19 e 20. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Ou seja,
Quando o povo, ele, com fé, eles obedecem a Deus, diga para o meu povo que marche, e o mar se abre e eles começam a caminhar, o que Deus ele vai fazer? Ele vai ir para a retaguarda desse povo. Enquanto o povo está caminhando, o anjo do Senhor, juntamente com a nuvem e a coluna de fogo, está aqui atrás. Está fazendo a separação entre o povo que serve a Deus e o povo que não serve a Deus. Aqui, Deus está fazendo uma grande separação entre aqueles que têm fé e aqueles que não possuem fé. É aqui Deus está fazendo essa distinção de povo, tá? Então o Senhor, ele se coloca. Agora, o interessante é que para Faraó com seu exército alcançar o povo de Deus que está marchando, tinha que passar primeiro pelo próprio Senhor. Isso é impossível de acontecer. O próprio Senhor agora então vai dar a proteção aos seus filhos. Ou seja, o inimigo jamais vai alcançar os seus filhos. Não tem como. Não existe nenhuma possibilidade do povo de Faraó alcançar os filhos de Deus. Não tem como. Não tem, irmão. Quando nós olhamos para esse texto, é o que João vai escrever. Quando nós temos a divina semente, quando nós temos o Espírito Santo, quando nós cremos na palavra piamente, quando nós obedecemos os seus mandamentos e não andamos na prática do erro, na prática do pecado, porque em João, capítulo de número 5, primeiro epístola de João, capítulo de número 5, versículo 18, vai dizer assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não pode tocar naqueles que nasceram de Deus. A mesma proteção que a gente vê o anjo, a nuvem e a coluna de fogo dando a Israel, nós também temos essa proteção. O inimigo não pode, o maligno não pode tocar naqueles que é nascido de Deus, naqueles que creram na palavra, naqueles que não vivem na prática do pecado. Aqueles são guardados por Deus, é isso que a Bíblia vai dizer. Não tem como o maligno tocar. Ele continua falando: o mundo inteiro jaz do maligno, o mundo inteiro é tocado pelo maligno, mas nós que nascemos de Deus, o maligno não pode tocar, não tem como tocar, não tem essa possibilidade. A gente vê como que Deus guarda até entre os apóstolos, a gente vê essa distinção, essa separação quando Deus guarda o seu povo. A gente vê Judas, lá no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 27, quando Satanás entra em Judas, Jesus olha para Judas e fala assim, ó: o que você tem para fazer, faça-o depressa. O que você tem para fazer, faça-o depressa. Mas quando vê o mesmo Satanás que entrou em Judas, pedindo para cirandar a vida do apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Pedro, Jesus falou assim: Pedro, eis que eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Olha aí a proteção. E olha a certeza, quando você se converter, converta os teus amigos. Olha a certeza, olha a proteção. É a distinção entre o colégio apostólico. Judas faz o que você tem que fazer. Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Satanás pediu para te cirandar, cara. Peneirar como trigo. O que é peneirar? Destruir a tua fé. Destruir a tua fé. Eu quero destruir. Um exemplo aqui. Deus, eu quero destruir a fé de Pedro. Eu quero destruir. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. A fé de Pedro não foi destruída porque Jesus rogou por Pedro. É a distinção, irmão. Dentro do colégio apostólico, Pedro
Tendo esse entendimento, quando ele escreve a sua carta, a primeira carta, capítulo 5, versículo 8, Pedro fala assim: olha, sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A experiência dele, ele escreveu. Interessante, né? Está escrevendo, lembrou, um dia o meu Senhor, ele falou que o diabo, Satanás, me pediu para andar como trigo. Eu vou falar isso para a igreja, para o povo de Deus: olha, sede vigilante, sóbrio. Eu não estava vigilante, eu não estava sóbrio, mas eu quero que esse povo esteja vigilante, sóbrio. Então ele começa a escrever: olha, o diabo, que é o vosso adversário, anda em vosso derredor como leão, querendo tragar. John Piper diz que todo dia pela manhã o diabo, ele se levanta procurando tragar a fé de alguém. Enquanto Deus, ele é espírito, ele procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito em verdade, o diabo, ele procura pessoas para devorar a fé. É por isso que nós temos que estar vigilante. É um mandamento bíblico: esteja vigilante. Irmão, sabe quantas pessoas atravessaram esse mar? Só de homem, 600 mil homens. Sabe quantas pessoas aqui estavam atravessando esse mar, contando com criança, mulheres, tudo mais? Alguns acreditam aproximadamente 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas vão perecer no deserto? Milhões de pessoas. Por quê? Não foram sóbrios e vigilantes. E vão perecer. E vão perecer. Qual é a nossa responsabilidade? Pastor, mas o senhor acabou de falar que Deus me guarda. Brinque então com o diabo. A maior mentira do diabo é ele passar a informação que ele não existe. Essa é a maior mentira do diabo. E muitas pessoas acreditam que ele não existe. Ele existe, irmão. A Bíblia está repleta de exemplo dele, que ele existe. O próprio Senhor fala que os demônios creem e temem. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Eu estou falando que esse povo atravessou, mas agora, semana que vem, eu já vou estar falando sobre o coração deles incrédulo de novo. Então nós temos que tomar cuidado. Aqui Deus, ele faz a diferença. Quando ele passa, ele fica ali como uma muralha entre os egípcios que não têm fé, entre o seu povo que naquele momento estavam cheios de fé. E nessa diferença, irmãos, nós vamos ver que enquanto o povo de Israel andava em claridade, o texto vai falar que o povo egípcio andava na escuridade, era escuro para eles. Para o povo de Israel, eles estão vendo o mar se abrindo. Agora esses homens aqui estão atravessando o mar numa escuridade tremenda. A gente vê, irmão, que a mesma água que serviu de muro para o povo de Israel é a mesma água que vai ser uma sepultura para o povo egípcio. É a mesma água. A gente vê que enquanto para uns é luz, para outros é trevas. Enquanto para um cordeiro de Deus é paz, para outros será cordeiro da ira de Deus. Olha o que Apocalipse diz. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Para uns, o cordeiro será um cordeiro de paz, um cordeiro do consolo, um cordeiro que vai te pegar, que vai pegar as suas ovelhas e vai levar para pasto verdejante e água tranquila. Para uns e para outros. Olha Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e o 17. Olha o que diz. Apocalipse capítulo 6, versículo 15, 16 e 17.
diz assim, versículo 15, 6 e 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Enquanto para um Deus será o Cordeiro da paz, para outros Deus será o Cordeiro da ira de Deus. Distinção entre pessoas. Voltando para o Êxodo, capítulo de número 14, versículo 24 ao 26, vai dizer assim, na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e avançou ao acampamento dos egípcios, e emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja contra eles, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. A gente vê que Faraó ele atuava com hostilidade declarada positiva contra Deus. Era uma guerra tremenda de Faraó contra Deus, uma guerra ferrenha contra Deus. A gente vê que ele foi atrás do povo de Deus, mas chegou um certo momento que eles entenderam, não foi nem na água fechando, o mar se fechando, foi no momento quando a roda começou a sair. Alguns acreditam que a roda começou a sair. Eles começaram a ter dificuldade de caminhar com seus cavalos. Seus carros de guerra começaram a afundar naquela areia maciça, areia mole. Começaram a afundar. Eles entenderam que o Senhor estava contra eles. Quando eles foram entender, eles estavam já no meio do mar. No meio do mar. Eles entenderam que brigar ou lutar contra Deus é uma luta que com certeza irá perder. Muitos acordarão para a vida tarde demais. No meio do mar já é tarde. Muitos têm lutado e resistido o Espírito Santo, achando que pode resisti-lo. Muitos Deus tem dado oportunidade, mas muitos estão despertando quando a vida está totalmente arruinada. Estão despertando. Temos que despertar antes de entrar no mar, irmão. Temos que conhecer que o nosso Deus é todo poderoso antes de entrar no meio do mar. Os egípcios, quando eles foram despertar, Faraó, quando foi despertar, tarde demais. O Senhor está contra nós. O Senhor é a favor deles. O Senhor é contra nós. Mais uma vez os ímpios aqui reconhecendo Deus. Não lute contra Deus, irmãos. Não tenta ser um soldado contra Deus. Seja um soldado militante de Deus. Muitas pessoas lutando contra Deus. Aí sofre. Passa um perrengue aí no mundão, nessa vida. Aí depois vem para Deus, tudo bem. Eu falei semana passada, sobre o medo, sobre o terror.
Tá bom, aí vem, mas já vem já com a vida toda arrebentada. Deus, ele queria facilitar as coisas para ti. Mas você veio, tudo bem, veio, mas veio tudo arrebentado. Quantas jovens foram educadas num lar familiar, mas se rebelaram contra a educação do pai e da mãe? Quantos filhos foram educados, se rebelaram contra a educação do pai e da mãe, foi preso, virou bandido, foi preso, Deus livrou de várias tragédias, hoje está aí, estende aí ficha criminal, está na igreja, tudo bem, Deus salvou, tudo bem, mas está aí, podia estar muito bem, livre de tudo isso. Quantas mães hoje, nova, 18, 17 anos, vem quanto é tempo, irmão. Como eu falei semana passada, vem pelo amor, faça como aconteceu com a Lídia. Abre o coração para Deus. É assim mesmo, se o teu coração estiver fechado, Deus vai abrir, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele abriu o coração do apóstolo Paulo. Ele abre qualquer coração. Mas não entre no mar como homem de guerra contra Deus. Entra, passa pelo mar como filho de Deus. Aí Deus faz essa distinção. Versículo de número 26, disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Olha só, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Não tinha escapatória. Esses homens estavam totalmente perdidos, e o nome de Deus ia ser glorificado. 28, voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, e nem ainda um deles ficou. A diferença agora, nenhum deles ficou. O povo do Egito, Deus não poupou ninguém. Todos morreram que entraram por aquele mar, todos. Os filhos de Israel, Deus poupou todos. Enquanto uns estavam desesperados, se afogando, outros ainda caminhavam pelo mar em terra seca. A volta de Cristo será assim, irmãos. Filipenses deixa muito bem claro o que vai acontecer naquele grande dia, quando o retorno do Senhor Jesus. Para uns será o retorno da alegria. Vamos caminhar com Ele para a glória. Para outros, será o retorno de tristeza. Porque o texto diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No céu, na terra, debaixo da terra. É isso que Filipenses vai dizer. Então não importa quem quer que seja, todos, egípcios, Israel, cristão ou não cristão, quando o Senhor chegar, todos vão se curvar e todos vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Porém, uns vão declarar com alegria, outros vão declarar com tristeza. Enquanto uns estão caminhando com alegria, cheio de fé, outros estão fugindo e se afogando, sem nenhuma fé. Sem nenhuma fé. Versículo 30, para finalizar.
Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Diferente. Antes de atravessar o mar, versículo 10, olha como que o povo estava no versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Antes de atravessar o mar, os filhos de Israel temeram muito o Faraó. Mas depois de ter atravessado o mar, eles temeram a pessoa certa, ao Senhor. Inicia temendo Faraó, inicia com o coração incrédulo, mas termina temendo a Deus e confiando em Deus. Quantos aqui, irmão, já se derrapou para trás? Quantos aqui estava andando, escorregou, não viu ali uma casca de banana ou um chão molhado e para trás? Quantos aqui já aconteceu esse acidente? É ruim, não é? E quantos aqui também já escorregou para frente? Já passou assim e deu aquela topada? Eu te pergunto, o que é melhor? Escorregar para frente ou para trás? O que é melhor? O que te traz mais segurança? Para frente. É melhor a gente começar como o povo de Israel, que não temia Deus e depois passou a temer a Deus, que não confiava em Deus e passou a confiar em Deus, do que terminar como outros povos ou outro povo que começaram temendo a Deus, cheio de fé em Deus, mas finalizaram a sua carreira com o coração incrédulo. Então que nós, irmãos, que através desses textos que estão sendo lendo e pregado, que nós possamos começar a ter o nosso coração, um coração que teme a Deus, um coração que obedece os mandamentos de Deus. Por isso que João ele vai escrever: os meus mandamentos não são penosos. Todas as vezes que nós colocamos em nosso coração a vontade de praticar o mandamento de Deus, Deus ele vai nos capacitar para colocar em prática os seus mandamentos. Que nós possamos continuar nossa caminhada, irmão, desta maneira aqui, nesse finalzinho aqui, ó, versículo 31, sabendo que o nosso Deus é um Senhor cheio de poder, sabemos que nós temos que temer e confiar nele. Como eu falei antes, Deus é grandemente glorificado quando nós vendamos os nossos olhos e caminhamos com ele, porque acreditamos na visão que ele tem em vez da nossa visão. A nossa visão às vezes nos engana, a visão de Deus nunca se engana. A visão de Deus é uma visão cheia de conhecimento, de sabedoria, que não pode vacilar. E a nossa visão? Cheio de engano. Cheio de engano. Vamos colocar de pé, vamos estar orando para a gente, pelo nosso coração, e logo a seguir nós vamos estar louvando a Deus. Soberano